11h59. Por um minuto é bom dia ainda, né? Vamos falar de política nesse primeiro dia da semana, segunda-feira, primeiro programa da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, né? Paulo Roberto está aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Paulo. Hoje é o dia do abraço. É o dia do abraço. Eu contei hoje, já recebi 86 abraços. Eita coisa. Tá bom, não tá? Tá muito é bom ser abraçado? É bom demais. É legal, né? É. E é o dia do pudim, rapaz. Ah, é? Reginaldo trouxe um pudim pra mim. Eita, rapaz. Você de Maracajá de Queimados, um pudim de leite. Ah, é bom demais. O pudim do Cariri é rapadura. Mas isso aí... É doce, mas é dura. Né? É doce, mas é dura. É doce, mas é exatamente. dura. Pois bem, mas brincadeira à parte, sintam-se todos abraçados. Nós estamos aqui para falar sobre política e o presidente da República, Lula da Silva, está retornando ao Brasil depois da sua participação lá no encontro do G7 em Hiroshima, no Japão. A agenda de hoje só trata da viagem. Deixa eu ver se o Sinaldo soltou a agenda do presidente Lula para hoje ou não. Olha aí. Isso aqui é o horário de lá. Então foi 8 da noite de ontem lá. Para a gente aqui já era 8 da manhã lá. Aham. Então ele deu uma declaração à imprensa depois da participação e depois partiu para o Brasil. E o que ficou, o que mais repercute na imprensa, Anchieta e amigos, sobre essa passagem de Lula pelo Japão foi, digamos, o desencontro dele com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Sim. Curioso é que os dois estavam na mesma sala, na mesma reunião, Lula sentado em frente ao Zelensky, mas tinha um encontro marcado depois entre os dois numa outra sala. Aí Lula foi e Zelensky não foi. Mas tem uma birra, o Zelensky não gostou de alguma coisa que Lula falou e não houve esse encontro. E Lula, perguntado pelos repórteres, aí Lula disse, companheiro, ele é de maior idade, ele fala com quem ele quer, eu esperei, ele não foi, acabou o assunto. Aliás, nessa volta de Lula tem muitas questões para resolver. Tem a história da encrenca do Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, com Marina Silva, a sonda que a Petrobras quer instalar lá na foz do Rio Amazonas para fazer uma prospecção para ver se tem petróleo ou não. Minha gente, essa sonda, está aqui, nós temos o destaque que colocamos, na volta do Japão, Lula resolve a questão do petróleo na foz do Amazonas. Ele deu uma declaração ontem sobre isso e para você entender bem direitinho, você que está em casa, a Petrobras quer instalar essa sonda a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. 500 quilômetros mar adentro. É longe, não é? Mas aí Marina, o IBAMA, acham que isso pode haver um vazamento, pode penetrar rio adentro, matar o peixe e o índio se contaminar. Aí eu fui pesquisar, você sabe que jornalista é curioso. Sim. Eu fui pesquisar, ali pertinho tem a Guiana Francesa e o Suriname. Esses três países têm sonda e têm extração de petróleo. Nunca houve vazamento. Então, Lula disse que vai chegar, vai se aprofundar no assunto e que, se não houver perigo, vai mandar fazer a prospecção, fazer a sondagem e, quem sabe, depois a extração de petróleo. Lembre-se que Marina, lá em 2008, deixou o governo por isso, né? Negócio da usina de Belo Monte. É provável que ela deixe de novo, mas aí é aquela história. Se você tem estudos, a questão é que tem que ter segurança naquilo que está... Sim, né? Se tem países ali explorando, até mais próximo da costa, e nunca houve problema, Rio de Janeiro, nós temos aí, né? Bacia de Campos, etc. e tal. Bronca para Lula resolver. Aliás, Lula, tudo indica que será mesmo submetido a uma cirurgia, a história de dores que ele sente no quadril, mas parece que vão adiar, é aquele tipo de cirurgia eletiva, vão ali medicando, lá deixar para o fim do ano, para que Lula possa ficar o menor tempo possível em descanso, no palácio, coisa parecida. Uma outra questão que a gente precisa esclarecer aqui, algumas pessoas disseram, o orçamento secreto acabou. Como é que Lula vai resolver agora essa história do dinheiro para os parlamentares? O orçamento secreto acabou, mas aquele dinheiro que era do orçamento secreto foi dividido, você lembra, nós divulgamos aqui. Metade ficou com o Poder Executivo, metade com o Congresso. Sim. Nessa metade, você sabia que os deputados foram beneficiados, porque eles tinham cerca de 20 milhões de emendas individuais e nessa divisão passou para 32. Mas eles estão querendo mais um pouquinho para poder votar. Ah, meu amigo, ele não tem limite, não. Ninguém enche, né? Ninguém enche. Então, se os senadores tiveram uma reduçãozinha pequena, nesse dinheiro que era do orçamento secreto, e agora vem com outra denominação, os deputados tiveram um aumento de 20 para 32, mas querem um pouco mais. Ainda sobre Brasília, entrou, hoje em dia o pessoal usa assim umas frases e a gente fica copiando por aqui, tal, entrou no radar. Entrou no radar das especulações em Brasília o nome do ministro
do TSE e do STJ, Benedito Gonçalves, para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Porque Lewandowski aposentou-se, abre essa vaga. Sim. No meio do ano, Rosa Weber também vai se aposentar. Então, o que se especula é que Lula poderia indicar esse que você vê aí, o Benedito Gonçalves, por ser negro, e muita gente diz, tem que ser um negro, depois que Joaquim Barbosa saiu, não teve mais um negro no Supremo, por ser negro, capaz naturalmente, e abrir também uma vaga no STJ. Se Lula nomear o Benedito Gonçalves, preenche a vaga de Lewandowski aqui, mas abre a vaga do Benedito no STJ para ele nomear. E no meio do ano poderia botar o Cristiano Zanin, que hoje é muito especulado. Mas Lula não revelou, disse que só quem sabe é Lula e Janja e mais ninguém. Não conversou com ninguém. Só está sendo conversado em quatro paredes. Só a não ser que tivesse algum microfone lá pelo Japão, né, para captar essas coisas aí. E a Câmara, essa semana, vai tratar do arcabouço fiscal, que não é mais para chamar arcabouço fiscal. Não. Agora é marco fiscal. Sim. Marco fiscal sustentável. Não bonito, né? Agora é bonito. Não, né? Arcabouço é feio, dá ideia de outras coisas. Marco fiscal sustentável. Sustentável. Então, a Câmara vai se debruçar sobre isso aí. Tem a história das instalações das CPIs. A CPMI também pode vingar ou não, de modo que Brasília está fervendo. E agora há pouco, sabe quem foi para a casa de Arthur Lira? Fernando Haddad. Ministro da Fazenda. Agora também já almoçaram tantos e não chegaram ainda. Mas tem mais um almoço e hoje tem dia do abraço, né? Vai ter muitos abraços. Parece que vai ter uma daquela do professor Uba. É bom. O Fernando Haddad resolveu ir à casa do presidente. Será que tem algum deputado paraibano nesse meio para ter levado? Não sei. Sei que Galípolo foi com o ministro Fernando Haddad, a equipe, o primeiro escalão aqui do Ministério, afinar o discurso com Arthur Lira, para ver se não tem surpresa nessas votações, que o governo serão os grandes testes para a base de Lula. E assim, o governo não mandou ainda nenhum projeto de teste. Aquele que iria, tiveram medo de tirar. E ainda não mandou exatamente por isso, por falta de segurança nessa história, dessa base. E a propósito, Anchieta e amigos, o presidente Lula também revelou aos ministros mais próximos que nessa volta ele vai parar mais aqui no Brasil, viajar menos para fora do território nacional e mais aqui dentro. E alguns compromissos que já estão firmados pelo Brasil, além fronteiras, serão cumpridos pelo o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin. Ele vai viajar, Lula vai ficar mais aqui e vai assumir a articulação para ver se evita qualquer tipo de surpresa. Vamos para o plano local. Tem muito mochicho, muita informação que não está condizendo com a verdade em relação aos combustíveis aqui na Paraíba. Por exemplo, tem colega de imprensa que entendeu que a partir de 1º de junho, que está bem pertinho, o combustível vai aumentar R$ 1,22 em cada litro aqui na Paraíba. Eita. E não é isso. O que há é o seguinte, desde o começo do ano, que o governo da Paraíba cobra 18% sobre o preço médio da gasolina. Qual é o preço médio da gasolina hoje no estado? R$ 5,00. Arredondando, 18% de R$ 5,00 dá 90 centavos. E a partir de 1º de junho, unifica-se no Brasil inteiro, vai ser 1,22 por litro. Sim. Então, no caso da Paraíba, a gasolina vai aumentar o quê? 32 centavos, provavelmente 32, 33. E não 1,22, que será uma cobrança fixa por cada litro em todo o território nacional. Para ficar esclarecido, não é isso? Então, essa diminuição que teve agora, provavelmente vai ser compensada, voltando ao preço que era até a semana passada, com a adição desses 32, 33 centavos. Festa das Mães em Lagoa Seca. Tem uma foto que está repercutindo na mídia, rapaz. Dá uma olhada só. Prefeita de Lagoa Seca, Romero Rodrigues, Bruno Cunha Lima e veneziano Vital do Rio. Essa é uma foto histórica, viu? Agora, você vê que todo mundo está rindo. Os três estão rindo aqui, não estão? Veneziano, Bruno e Romero. A pergunta de hoje é assim: quem vai rir por último aí dos três? Quem rir por último é melhor, né? Pois é. Um dos três vai rir melhor. Romero Rodrigues, o deputado Romero, já deu entrevista agora de manhã e disse, olha, esse encontro foi casual, não tinha nada programado, eu fui, todo mundo educado e alguém disse alguma coisa que despertou o riso. E se você olhar, está aí, a veneziana com um sorriso. Não tá, porque você às vezes vê que tem esses encontros casuais, aí você vê alguém meio constrangido, né? Mas aí tá aqui a leitura da foto aqui que está todo mundo à vontade. Todo mundo à vontade. Sorriso franco, aberto, né? Vontade, espontâneo. Todas as fotos que eu vi de imagens, um povo muito à vontade. Pois é. Então agora nós vamos à boca maldita de hoje, calçadão da Cardoso Vieira,
Pergunta, eu não sei se é embaraçosa ou não para você. Você conviveu muito com senadores e convive e com deputados federais, mas a pergunta de hoje diz respeito a senadores. Os senadores têm direito a carro oficial quando estão em Brasília? Acho que tem, né? Tem, todos os 81. Tem, sim. Carro oficial preto com aquela placa do Senado, entendeu? E combustível 0800. Tem. E eu fui levantar hoje, já respondendo aí os nossos, são 81 carros e de janeiro a abril, janeiro, fevereiro, março e abril, mais de fevereiro, né? Porque janeiro não teve. Então, esses carros consumiram, pagos por nós, R$ 75.409,56 de gasolina. Os 81 carros. Quase R$1.000 por cada um, não é? O que mais consumiu foi o carro do senador Fabiano Contarato, que é do Espírito Santo, aquele que na CPI da Covid diz, eu sou delegado, o tempo todo ele faz questão de dizer que é delegado. Aí não está o delegado, está o senador, mas ele gosta de dizer. Ele anda num Nissan Sentra e esse carro, meus amigos, ele fez durante esses 3 meses, praticamente fevereiro, março e abril, 2,4 quilômetros com 1 litro de gasolina. Eu gosto de carro grande, Anchieta sabe, quem me conhece sabe, eu já possuí Dodge Dart, Ford Landau, Galaxy, e o último Galaxy que eu possuí, ele fazia 4 quilômetros com 1 litro de gasolina. O cara tem que ser sócio do posto. Esse carro aqui fez 2,4. Isso não existe não, pelo amor de Deus. Isso é um bebedor quanto mais. Avião não tem condição não. Senadores têm direito. Isso aqui deve ser ar-condicionado ligado, motor turbo, V8 ou V12, né? Para ser assim. Não tem condição. O Ford Landau, que é o último que eu possuí, ele comporta 107 litros no tanque. O pessoal dizia, brincando, que se eu parasse no posto com o motor ligado, não enchia nunca, sabe? A mangueira derramando e ele consumindo ao mesmo tempo. Não é brincadeira não, viu? Pois é. É consumo demais. Senadores têm direito a carro e gasolina 0800. E muito dinheiro, né, pago pela população. Meu Deus do céu. Um saláriozinho deles. E a verba que eles têm de gabinete para contratar? Tem também. Mais de 200 mil por mês para gastar com assessor. Você acha que eles vão gastar esse dinheiro com assessor? Agora, quando você conversa com o senador, e eu converso com vários, Anchieta também, aí ele diz assim, se candidato seja senador também, para ver se é fácil. Né? Só tem 81 no Brasil, Major. Tem seu preço, mas enfim. É isso, Anchieta. É isso aí, Paulo. Até amanhã então, né? Grande abraço. Aquele abraço para todo mundo. Aquele abraço. E amanhã tem aquele abraço do nosso amigo Onildo. Onildo, né? Brito, Júnior, a equipe toda já botou o tapete vermelho esperando por vocês. Você é estrela lá. Aquele café especial. É né? isso. Nós vamos sempre juntos lá. Isso aí, Paulo. Até amanhã. Até amanhã.